Lei 14.905 de 2024 alterou o Código Civil e modificou a atualização e os juros. Vem comigo que você vai aprender agora. Vamos lá, galera. Eu vou compartilhar minha tela para vocês. Vou fazer uma leitura rápida para vocês entenderem qual é o motivo dessa nova lei. Digamos, entre aspas, que ela está em vigor desde 2024, mas ainda hoje vários advogados têm dúvidas, calculistas, contadores, não sabem como apurar os juros e correção com essa nova lei. Mas vamos embora que você vai aprender sem enrolação. Aqui é o professor Ramon Pontes, eu sou calculista oficial da 16ª Vara do Trabalho de Belém e vou lhe ensinar como apurar esses juros e correção monetária. Vou compartilhar aqui minha tela rapidinho para você ter uma noção do que é a lei, primeiramente, tá? Vamos compartilhar aqui. Compartilhar a tela inteira, porque a gente não tem dessa, não. Tá aí, estamos compartilhando. Tá aqui, eu joguei no Google. Vou fazer uma pesquisa rápida no Google para você ter noção de como é essa lei. A Lei 14.905 de 2024, sancionada em junho de 2024 e em vigor desde agosto. Isso, galera, desde 30 de agosto de 2024, você já deve apurar pela essa nova lei, tá? Fiquem atentos e não deixem de apurar para você não ter o cálculo de vocês impugnado. Para você ter uma noção, 90% dos cálculos que é apurado hoje contém erros, principalmente no que tange o índice de correção e juros. Isso mesmo, 90% dos advogados estão errando, então vamos aprender de uma vez por todas. Beleza? Então vamos lá, olha só. Aí o que acontece? Foi sancionado em 2024, certo? Alterou o Código Civil para padronizar juros e correção monetária. Olha só. Na ausência da taxa contratual, estabelece o IPCA para correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, para juros de mora, reduzindo custos e trazendo previsibilidade nos débitos civis e judiciais. Nós vamos entender isso aí. Calma aí. Eu estou lendo aqui para vocês poderem se situar nesse imbróglio dessa lei. Vamos lá ver o que o Google está falando da lei. Atualização monetária, que é a correção. Se as partes não pactuarem o índice, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, será utilizado para atualizar o valor da dívida. Olha só. Juros de mora, que é a taxa legal, que chamaram de taxa legal, quando não convencionados, os juros de mora passarão a ser calculados com base na taxa Selic, deduzindo-se o IPCA do mesmo período, conforme as alterações do artigo 389 e 406 do Código Civil. Qual é o limite de juros, Ramon? O limite de juros, se a taxa legal, que é a Selic menos o IPCA, resultar em um valor negativo, o resultado será considerado zero. Que situação pode acontecer, Ramon? A taxa Selic hoje está até ontem estava em 15%, agora deu uma baixada para 14,75%, e o IPCA está por volta de 3,5%, quase 4%. Então, você vai pegar, por exemplo, a Selic, se tivesse em 15%, você vai abater o IPCA, 4%, fica quanto? 11%. Então, você vai pegar o 11%, somar de novo com o IPCA, que é o índice de correção. Aí você subtrai e soma, vai dar no final a taxa Selic, né? Os, os nossos nobres legisladores cometeram cá para nós essa gafe aí matemática, porque se você soma e subtrai, no final das contas é a própria taxa Selic, correto? Então, bastava botar como simplesmente a taxa Selic. Mas vamos seguir.
Limite dos juros, tá? Se a taxa legal, se ali que se quer, essa aqui já leu, impacto no direito civil empresarial. A nova regra simplifica os cálculos e alinha a correção à inflação, substituindo os juros antes de 1% ao mês pela Selic, o que pode alterar o valor final de condenações e dívidas. Tá? Isso aqui não é importante. Aplicação. A lei impacta diretamente condenações judiciais, sendo aplicada de ofício, olha, de ofício, para correção monetária pelo IPCA e juros pela Selic a partir de sua vigência. Ela também repercute na Justiça do Trabalho, vocês advogados trabalhistas, olha só, é importante, que, inclusive eu vou já compartilhar aqui a nosso cálculo no PJ Calc, tá? Para ver como você vai apurar isso no PJ Calc, que é o processo que a gente, na Justiça do Trabalho, apura os débitos trabalhistas, tá? Então, o que acontece? Ela também repercute no seu trabalho, alinhando-se à sistemática da Selic definida pelo STF, conforme os tribunais citados no Jus Brasil. Então, vamos lá, Ramon. O que que a gente vai aprender agora? Eu peguei um cálculo, deixa eu ver se eu compartilho aqui, já tá. Aqui, ó. Eu peguei esse cálculo aqui, deixa eu só salvar ele aqui para não perder ele, dá uma liquidada, só para não perder o cálculo, mas eu vou começar lá do começo. Tá salvando aqui. Bem, pessoal, isso, já liquidou. A gente começa aqui, é igual filme. Filme que começa pelo final. A gente começa pelo final, na liquidação do processo. Tá, beleza, salvamos aqui o processo, o cálculo. A gente está aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse cálculo aqui, que é justamente para você aprender de uma vez por todas como configurar os juros e a correção monetária conforme a Lei 14.905 de 2024, tá? Chegou esse processo aqui para mim atualizar ele, tá? Eu tirei o nome das partes, né, por questão de lei de proteção de dados, tá? E essa que a gente vai aprender, tá? Essa parte aqui, especificamente é configurar pela lei. Esse processo especificamente, deixa eu passar aqui. Peraí, vamos lá. Tá. Ele contém essas bases aqui, ó. 13º, saldo de salário, férias, aviso prévio e valores que foram pagos no TRCT, tá? O período do cálculo, vamos aqui voltar, aqui no parâmetros do cálculo, tá? O período do cálculo é de 2022, 1º de setembro de 2022, a 13 de setembro de 2023, tá? Praticamente um aninho aqui. Histórico salarial. Vamos ver que o histórico está aqui. 1715, durante todo o Pacto Laboral. Outra informação importante aqui também que a gente tem que ver aqui em parâmetros do cálculo é a data do ajuizamento, tá? Foi em 2025, 6 de junho de 2025, eu já vou copiar essa data. E a gente vai direto aqui para correção e juros, ó. Aqui na aba de ferramentas, você vai descer lá para baixo, aqui na aba de correção, juros e multa, tá? Chegou esse cálculo para mim, eu tenho que ajustar ele à Lei 14.905, tá? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro ajustar aqui a Selic e colocar aqui para a aba de juros, porque ele está aqui na aba de atualização, então a gente já vai corrigir, tá? Eu vou tirar aqui e já vou corrigir para colocar aqui a Selic simples, tá? Como é um ente público, então, uma empresa privada, então é Selic simples. 2 de 6 de 2025, que é o período judicial, tá? E vou excluir aqui, tá?
e vou colocar sem correção a partir do dia 2/6/2025. Tá ok? Assim que você colocar, esse formato que eu acabei de ajustar nesse cálculo, ele é o formato como era antes da Lei 14.905 de 2024. Após essa lei, tá? Veja bem, após essa lei, nós vamos, nós vamos ajustar esse cálculo para ele atender à Lei 14.905. Como é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou combinar aqui o IPCA. A partir de quando, Ramon? A partir do dia 30 de agosto de 2024, que é a data que entrou em vigor a lei. Tá? Já entra aqui 30 de agosto de 2024, o IPCA. Tá? E aqui como é que fica, Ramon? Aqui eu vou incluir a taxa legal a partir de 30 de agosto de 2024. Tá certo? Aí como é que ficou? O IPCA a partir de 30 de 8 de 2024, tá? Somado à taxa legal. O que é a taxa legal, Ramon? A taxa legal é simplesmente a Selic menos o IPCA, que no sistema ele já colocou aqui. Não precisa a gente somar, depois subtrair, não. No sistema já tem essa verba, taxa legal. Feito isso, você salva. Salvou, tá? Salvou, já está perfeito o cálculo. Esse cálculo é interessante porque ele abrange tanto a fase antes da Lei 14.905, como a fase posterior a essa lei. Tá ok? Salvamos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai liquidar. Eu não vou mexer na data da liquidação por enquanto, percebo. Liquidamos para a mesma data que foi liquidada antes da modificação, como estava anterior, mas já está corretamente modificado, de acordo com a Lei 14.905. E eu vou para a aba de atualização e vou liquidar agora sim para a data de hoje, a data que você está liquidando. A aba de atualização é justamente para você liquidar para a data. A aba de operações é a parte do conhecimento, lá que você colocou as parcelas, tudo mais, foram deferidas pelo juízo, claro, né? Bem, a gente liquidou e agora a gente vai imprimir a atualização. Vamos imprimir. O sistema está calculando como é. Percebo que o trabalho do perito contador, ou do calculista, ou do advogado, enquanto estiver liquidando pessoalmente esse processo, não é fazer os cálculos, é entender a lógica do sistema. Vamos aqui abrir. Opa, está aqui. Vamos aumentar. Pronto, vamos ver como ficou aqui, ó. Aqui que é a base do critério de atualização e fundamentação legal. Valores corrigidos pelo IPCA até 29/8/2024, antes da lei, tá? E os juros, vamos ver aqui, ó, na fase pré-judicial, conforme a DC 58, juros simples até 29/8/2024, ou seja, antes da lei, juros pela taxa legal, tá? Juros pela taxa legal até 1º de 6 de 2025. E juros Selic simples a partir de 2/6 de 2025. Tá ok?
Vamos ver aqui a parte da correção, tá? Correção pelo IPCA até 1/6 de 2025, IPCAE até 29/8 de 2024 e pelo IPCA sem correção a partir de 2/6 de 2025, tá? Vamos ver aqui. Sempre a partir de 2/6 de 2025. Eu estou achando meio estranho. Vamos voltar aqui na atualização. Deixar aqui do ladinho. Vamos ver aqui. Por que que apareceu isso? Se está batendo certinho com o que a gente informou. Tá, sem correção a partir de 2025. É, na verdade, o que aconteceu aqui, ó? Esse 2/6 de 2025, ele é justamente a data do. Só um instantinho, por favor, eu estou numa aula agora. Aqui minha filha está querendo uma informação. Então vamos lá. Sem correção, tá certo? A partir do dia 2/6 de 2025. Ou seja, olha só, vejam só como é que a gente vai aprendendo também juntos. Percebam que nessa parte aqui, deixa eu aumentar, nessa parte, como o ajuizamento foi em 2025, certo? Ele foi ajuizado em 2025, ele já entra na nova lei, que ela foi em 2024, ou seja, nem precisa, então a gente vai retirar essa parte da sem correção. Aqui, ó, vamos retirar, tá? E vamos colocar o IPCA já a partir da fase judicial. Vamos retirar aqui, vamos corrigir, tá vendo só? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. A partir do dia 2/6 de 2025, então já vai entrar o IPCA. Aqui. Da mesma forma, a taxa legal. Então, vou tirar aqui e já vou colocar aqui a taxa legal. Aqui a taxa legal, 2/6 de 2025. Pronto. Na verdade, o que aconteceu aqui, Ramon? A, o ajuizamento da ação ocorreu em 2025. Ou seja, a correção e juros já deve ser aplicada a partir do ajuizamento, o IPCA e a taxa legal. Por que, Ramon? Porque o ajuizamento aconteceu já posterior ao, a lei 14.905. Entenderam? Agora sim vai tá certinho. Vamos liquidar. Vamos liquidar aqui novamente. Tá? Vamos atualizar. Agora sim vai sair perfeito o cálculo. A gente vai, quem sabe faz ao vivo, não tem dessa não. Aqui, olha só.
Vamos ler aqui, a critério. Valores corrigidos pelo IPCA-E até dia 1º de 6 de 2025 e pelo IPCA a partir de 2 de 6 de 2025, que é a data do ajuizamento, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme a súmula 381 do TST. E os juros, Ramon? Os juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme a decisão do STF, na ADC 58, e juros simples até 1º de 6 de 2025, que é o período pré-judicial. E o período judicial, Ramon? O período judicial é a taxa legal, que é a partir de 2 de 6 de 2025, conforme o artigo 406 do Código Civil, que foi alterado pela Lei 14.905. Tá, beleza? Resumindo, rapidinho aqui para vocês. Olha, vamos ver aqui se deu uma diferença. Ó, tinha dado 10.000, agora deu 9.960. Deu uma pequena diferença aqui, ó, tá? Essa forma aqui é a forma correta da Lei 14.905. Voltando aqui para resumir aqui para vocês, galera, para não perder nada. Correção e juros a partir de 2024, 30 de agosto de 2024, já apura já pela Lei 14.905. Por que eu não apurei aqui a partir de 30 de agosto de 2024? Porque o período judicial nesse processo começou a posterior, ou seja, já começou depois da lei, depois de agosto de 2024, tá certo? Se o processo fosse antes de 2024, ele deu entrada no processo, por exemplo, em janeiro de 2024, aí ia ser feito aquele formato que eu fiz o primeiro, ia pegar o período primeiro do IPCA, o período pré-judicial, tá? E a taxa Selic no período judicial, até dia 29 de agosto de 2024. Tá ok? É bem simples, galera, não tem medo. 30 de agosto de 2024 tem que salvar essa data. Vocês anotem aí, 30 de agosto de 2024. Depois dessa data, fica esse procedimento aqui, ó. Não tem mistério. PCA, taxa legal, tá? Aqui, por que que ficou 2025? Porque foi a data do ajuizamento, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí. Se vocês pedirem um modelo que abrange tanto a parte anterior como a parte posterior à lei, eu posso fazer também, mas deixa um pedido aí nos comentários, tá? Então, vou deixar aqui. Aqui. Vamos voltar. Isso aí. Então, a gente se vê na próxima aula. Espero vocês. Valeu, galera!